Bíblia até João, capítulo 3, o Evangelho segundo João, no capítulo 13, e eu lerei aqui os versos 34 e 35. João 13, 34 e 35. Se você achou, diga amém. Amém. Aqui é o Senhor Jesus falando: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos chegar ao trono de Deus? Irmão Márcio, pode orar por nós, por favor? Amém. Eu gostaria de pregar um sermão intitulado de Os uns aos outros da Bíblia. Esse uns aos outros é um termo que nós encontramos muito na palavra de Deus. É um termo que você encontra por mais de 100 vezes na Bíblia, porém, na maior parte das aparições do termo, nós vamos encontrá-lo no Novo Testamento. E na maior parte das vezes ainda nas palavras de Paulo. Ou seja, com isso nós podemos entender que o assunto ele tem um peso e uma importância para a igreja de Deus. Porque Paulo é o apóstolo pelo qual Deus usou para nos revelar as doutrinas da igreja. Então o assunto é importante. Principalmente no que diz respeito a relacionamentos. Tão importante que, segundo o que nós lemos, se houvesse entre nós aqui nessa noite um discípulo verdadeiro de Jesus que tenha andado com Jesus naquele tempo, e ele observando a nossa congregação, ele poderia dizer se entre nós há ou não discípulos verdadeiros de Jesus. Como? Como? Pelo trato? Pelo amor? É o que você leu? É o que lemos? É o que lemos. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele nos trouxe um novo conceito do termo. Os uns aos outros, no Novo Testamento, ele é apresentado de uma forma diferente do velho. Você sabia que o conceito de amor ao próximo já era um conceito bíblico estabelecido na lei? Olha, guarde a passagem aqui e olha Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mas então, se esse conceito já era um conceito estabelecido, por que o nosso Senhor, no texto onde nós acabamos de ler, em João 13, no verso 34, ele diz: um novo mandamento vos dou. Se a ordem era de amar o próximo, por que o Senhor está falando de um novo mandamento? Para ser um novo mandamento é necessário haver uma mudança.
E olha, por mais sutil que a mudança possa parecer, no final das contas, ela faz toda a diferença. Não sei se você percebeu a mudança, mas há uma mudança. E essa mudança qualifica esse mandamento de Jesus como um novo mandamento. O mandamento da lei é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento de Cristo é: assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. O que mudou? O padrão. O amor humano deixa de ser a medida e o amor sacrificial de Cristo passa a ser o modelo. Isso fica claro nas palavras de Jesus quando ele vai dizer que vós também vos ameis uns aos outros. Aí ele vai falar, ele falou anteriormente, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento da lei dependia do esforço próprio da pessoa para que ela amasse o seu próximo, mas tinha uma outra coisa: quem era o próximo? Se você prestou atenção na leitura do texto de Levítico capítulo 19, verso 18, as palavras que vêm antes da ordem de amar o próximo são estas: não te vingarás, nem guardarás qualquer ira contra os filhos do teu povo. Quem é o próximo? Os filhos do povo de quem? O judeu. Dentro do contexto, o Senhor também vai incluir estrangeiros que viviam no meio do povo de Israel. São prosélitos. O mandamento de Cristo ele é mais abrangente e mais profundo. Olha Mateus capítulo 5, verso 43. Mateus 5, 43. Tomara que você entenda isso. Mateus capítulo 5, verso 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Mudou, não mudou? Compare também com Romanos capítulo 13, verso 8. Romanos 13, 8. A nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros. Olha aí o uns aos outros. A nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros. Ou seja, o que é que nós devemos uns aos outros? Amor. Mas olha, esse amor, ele é abrangente. Quem se enquadra? Em Romanos capítulo 1, verso 14, Paulo vai dizer que ele era devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, a quem você é devedor, Paulo? A todos. O que você deve, Paulo? O amor com que ele foi amado pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o amor, o qual nós devemos. Para quem? Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Existe uma teologia do ódio. Uma das seitas mais influentes na época de Jesus, os essênios, era um povo extremamente separatista. E eles tinham uma regra. O lema era o seguinte: amar todos os filhos da luz,
são os membros do seu grupo, e odiar todos os filhos das trevas. Olha, o lema parece bom, parece bíblico, parece. Não é. Sabe por quê? Quem são os filhos das trevas? Todos os outros que incluíam judeus que não pensavam como eles. Aí está o erro. Aí está o erro. Em 3 João, verso 9, está escrito assim: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que ama ter preeminência entre eles, não nos recebe. Exemplo de um homem que estava dominando uma igreja local. E ele não queria receber membros do corpo de Cristo. Por que será? Qual o problema? Será que era porque estes outros pensavam diferente dele? E ele, no seu egoísmo e arrogância, ele pensou: eu não vou me misturar com estes. Eu não estou dizendo que nós devemos nos tornar carismáticos, ecumênicos e dar as mãos com qualquer um que profira o nome de Cristo. Até porque nunca vai haver união entre Cristo e Belial. E o crente não tem parte com o infiel, nem o templo de Deus com os ídolos. Mas nós não devemos ser tão radicais a ponto de rejeitar um irmão, um membro do corpo de Cristo, porque ele pensa diferente de você. Na medicina e ortopedia, não existe rejeição biológica do próprio membro. Nenhum membro do seu corpo vai se autorrejeitar. O corpo não vai rejeitar nenhum membro. No Novo Testamento, nós vamos encontrar esse termo uns aos outros no sentido positivo e também negativo. Enquanto eu digo que no corpo não há rejeição de membros, e nós podemos aplicar isso na realidade espiritual, no corpo de Cristo, nenhum membro é rejeitado. Mas, na prática e no convívio da igreja local, pode haver rejeição de membros. Agora, isso é algo, existe uma condição rara chamada apteinofilia, em que o indivíduo ele sente um desconforto profundo e um desejo avassalador de amputar o próprio membro por não reconhecer como parte de sua identidade. Agora, é um caso muito específico e é um caso onde precisa ser tratado porque a pessoa está doente. Então, se houver algo do tipo no nosso meio, sabe o que precisa acontecer? Precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Olha, tem os uns aos outros no sentido negativo. Gálatas 5,15 vai dizer assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Acontece. Estava acontecendo entre os gálatas. Eles se mordendo e devorando uns aos outros. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, membros do próprio corpo se atacando uns aos outros. Isso não é sadio para o corpo. Como o Senhor Jesus falou, que se uma casa se dividir, ela não subsiste. Gálatas 5,26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então podemos morder uns aos outros, devorar uns aos outros, consumir uns aos outros, irritar uns aos outros, invejar uns aos outros. E tudo isso é da carne. Tudo isso é carne. Tiago 4,11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Da onde vem isso? Da carne. Da carne. Irmão, se há qualquer destas práticas entre nós, é um sinal de quê? Rejeição. Um membro está rejeitando o outro e precisa de tratamento.
Como podemos tratar? Em primeiro lugar, vamos tratar o reconhecimento mútuo. Vamos para Romanos 15, verso 7. Romanos 15, 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Portanto, recebei-vos uns aos outros. E olha, mais uma vez o padrão, quem que é? Quando o Senhor Jesus fala, olha, vocês devem amar uns aos outros. E aí, quem é o padrão? Assim como eu vos amei. Aqui ele fala, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu. Quem é o padrão? Cristo. Cristo. Você foi recebido no corpo de Cristo, não foi? E você foi recebido, você foi aceito por seus méritos. Você foi aceito por seus dons, você foi aceito por sua moralidade, você foi aceito por seus talentos, por seu carisma, por alguma qualidade. Não! Você foi aceito na condição de um miserável pecador que não tinha nada para oferecer para esse Salvador. E Ele te aceitou. E Ele te recebeu. Ah, mas o irmão, ele não é como nós. Ele não crê como nós, ele é diferente nisso ou naquilo. Quando um bebê, ele nasce numa família, ele não precisa provar seu valor para ser aceito. O Daniel não precisou provar nada para nós. Minha esposa e eu, e os irmãos dele, simplesmente o receberam. Por quê? Porque é membro da família. Membro da família. Por que então um membro do corpo de Cristo precisaria provar algo para ser aceito? Não precisa. Não precisa. Quem sou eu para não receber um irmão comprado pelo mesmo sangue com o qual eu fui? Quem sou eu para rejeitar um irmão que Cristo recebeu? Eu não sou ninguém. Não sou o fiscal do corpo de Cristo que vai determinar quem será aceito e quem não vai. Interessante também notarmos o contexto, que o contexto, ele trata que tipo de irmão? Portanto, recebei-vos uns aos outros. Olha verso 1. Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Trata qual tipo de irmão? Fraco na fé. Fraco em qual sentido? Espiritual. E ele é fraco na fé por quê? De duas uma. Ou porque ele é um novo convertido, e por esse motivo ele vai ser fraco mesmo. Ele vai precisar de desejar afetuosamente o leite racional, não falsificado, para que por este ele vai crescendo e se fortalecendo na graça, no conhecimento do Senhor. Mas poderia ser também que o caso não é nem esse, não é nem o caso de um novo convertido. Pode ser que o caso é que ele é fraco na fé, porque infelizmente ele acabou não crescendo. Por displicência, por negligência, por infelizmente ao invés de desejar o leite racional, ele desejou outras coisas e se alimentou de outras coisas e se alimentou a carne, não o espírito, e aí ficou fraco. Mas seja qual for o caso, seja novo convertido, ou seja um crente imaturo, a ordem é qual? Portanto, recebei-vos. A ordem é qual? Portanto, recebei-vos. Ah, mas vamos receber como então? Irmãos, esse aqui é nosso irmão, mas ele é fraquinho, tá? Então nós vamos recebê-lo como um inferior. Nós vamos recebê-lo, coitadinho desse irmão, ore por ele, que ele possa crescer mais. É assim que a gente vai receber? Como um irmão de segunda classe? Não existe irmão de segunda classe. Sabe o que existe? Existem membros do corpo. E sabe como eles são aceitos pelo Senhor, que é o cabeça do corpo? Todos de igual forma. Não devemos fazer distinção entre irmãos. É irmão, é membro do corpo.
e por ser membro do corpo deve ser aceito por ele. Se o cabeça recebeu, por que um outro membro vai implicar? Porque um membro vai implicar com outro membro. Em Romanos 12, verso 10, Romanos 12, 10, sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros. Amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Trata duas coisas. Aqui nós encontramos um duplo uns aos outros. Fala de você, fala de afeição e fala também de honra. Afeição e honra. Quanto à afeição, em 2 Coríntios 6, olha o que Paulo fala aos Coríntios. 2 Coríntios 6, verso 11. Ó vós, Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está ampliado. Vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. O que ele está falando? O que significa isso? Ele está dizendo que, enquanto ele, Paulo, entre outros colaboradores do Evangelho da Graça de Deus, que estava trabalhando entre os coríntios, eles estavam com o coração aberto para eles estavam com o intuito de ajudá-los no crescimento espiritual deles, eles estavam afetuosamente ligados a eles, mas eles não tinham uma resposta à altura. Ou seja, os coríntios estavam afetuados, eles estavam ligados, estreitados, não com estes do corpo de Cristo, mas com aqueles fora do corpo de Cristo. E pare e pensa um pouquinho. Se os seus afetos não são aqueles que fazem parte do corpo, antes são aqueles que não fazem parte do corpo, tem algo estranho aí. E é interessante porque ele está tratando isso com quem? Os coríntios. Onde na primeira carta, no capítulo 3, ele vai falar, olha, vocês são carnais. Será que esse é o motivo? Que os afetos deles eram com aqueles fora do corpo? Parece um tanto óbvio. Eu dou graças a Deus que os meus melhores amigos estão aqui. Os meus consoladores estão aqui. Aqueles que me dão bons conselhos estão aqui. Aqueles que me encorajam estão aqui. Tomara que você possa encontrar também os seus melhores amigos aqui. Os seus consoladores aqui. Aqueles que vão te encorajar verdadeiramente aqui. No corpo de Cristo. Preferindo-vos em honra uns aos outros, em Filipenses 2:3, que nada seja feito por contenda ou vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Olha, se todos nós praticássemos isso, boa parte dos problemas no corpo, boa parte das implicâncias, boa parte das rejeições, iriam desaparecer, iriam se resolver. É verdade. É verdade. Considere os outros melhores do que a si mesmo. Ah, eu não vou receber esse irmão não, porque ele não pensa igual eu. Ele crê diferente de mim. Irmãos, eu entendo, há questões que são questões primordiais. E são questões que realmente ela vai dizer, olha, se é irmão ou se não é. Essa é primordial. Essa é primordial. Mas há questões que são questões secundárias, e estas questões devem ser tratadas com sabedoria. Em Amós 3:3, é um texto que, tomara que você conheça ele, diz assim, podem dois caminhar juntos, se não estiverem de acordo? Então nós entendemos o quê? Que quando dois estão caminhando juntos, quando dois andam juntos, é porque eles concordam. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa, eles concordam 100%? A palavra de Deus vai dizer para nós que Enoque andou com Deus,
que Noé andou com Deus e alguns outros homens andaram com Deus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Deus concordou 100% com Enoque. Tudo que Enoque pensava era 100% igual a Deus. E aí então, por isso Deus andou com ele. Se Enoque pensava 100% igual a Deus, ele seria Deus. Ninguém pensa como Deus. A palavra de Deus diz que assim como a terra é distante do céu, assim os nossos pensamentos distantes dos pensamentos de Deus. Não podemos alcançá-lo em sua santidade, em seus pensamentos. Eles são excelentes demais para nós. Então, o que possibilitou Deus andar com Enoque, Noé, entre outros homens que tiveram esse privilégio de andar com Deus, é que Deus se rebaixou a eles. Deus desceu e alcançou eles. Foi por isso que Deus andou com eles. Se você for esperar alguém que concorde 100% com você para andar com essa pessoa, você vai viver sozinho o resto da sua vida. E vai ser uma pessoa muito miserável. Irmãos, eu não consigo fazer nem com que a minha esposa concorde comigo 100%, sem discordar em nada. Eu não consigo. E se você está tentando fazer com que a sua esposa concorde com você 100%, eu acho que o Nabal devia morrer. Então, essa questão aí, às vezes não é, a questão às vezes é orgulho, arrogância. 1 Pedro 4,9 vai dizer assim: sede hospitaleiros uns para com os outros, sem rancor. Ser hospitaleiro é o quê? É tratar bem, não é? É receber bem, não é? É acolher. É acolher da maneira como você gostaria de ser acolhido. Eu sei, por conta da minha personalidade, eu tenho dificuldade nessa área, dificuldade em demonstrar essa hospitalidade, mas está aí uma área que podemos e devemos trabalhar. Porque, irmãos, nós somos membros de um mesmo corpo e fazemos parte de uma família, a família de Deus. E deveríamos ter um tratamento uns aos outros, onde aquelas coisas, onde nós vimos lá de morder um ao outro, e devorar um ao outro, e consumir um ao outro, e invejar um ao outro, e falar mal um do outro, não devia acontecer. Mas infelizmente, por causa da carne, acontece. Mas podemos tratar, e devemos tratar, porque somos uma família e membros uns dos outros. Então, está aí uma área para nós tratarmos. O recebimento mútuo. Como você tem recebido seu irmão em Cristo? Será que tem alguém que você evita? Antigamente, dava para a gente falar assim: meu espírito não bateu com o dele. Agora não dá mais. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito. No segundo, vamos tratar o cuidado mútuo. Vamos para Gálatas, capítulo 6, verso 2. Gálatas 6, 2. Gálatas 6, 2. Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Uns dos outros, uns dos outros. Sabe o que este uns aos outros demonstra aqui? Cuidado. Cuidado. Essa vida, ela é pesada. Mesmo para aqueles que já tiveram os seus fardos de pecados, e a culpa desses fardos, já tiveram essa culpa levada por Cristo, na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si. Ele tomou a maior parte do fardo, o maior peso do fardo, mas ainda assim, depois de conhecer a verdade em Cristo, mesmo depois de conhecer a verdade em Cristo, cada um tinha uma bagagem. E uma bagagem que não tinha como você simplesmente se livrar dela ou deixar ela para trás. Ela te acompanhou e às vezes te acompanha até hoje.
e marcas, e cicatrizes, e coisas que você trouxe consigo. No corpo de Cristo, quando nós fomos recebidos no corpo de Cristo, você chegou com muitas marcas de uma vida passada, em um tempo de ignorância, onde nós erramos uma vez depois da outra, na nossa ignorância e teimosia e dureza de coração, e chegamos assim até o Senhor, e Ele nos recebeu, e não somente nos recebeu, mas Ele cuidou de nós, como bom pastor, cuida das suas ovelhas. Um cachorro que ele sofreu muitos maus tratos, ele pode reagir com desconfiança. Se você tentar se aproximar dele, fazer um carinho, ele pode ficar assustado, ele poderia rosnar ou até querer morder. Por quê? Porque ele associou o toque à dor. Toda vez que alguém chegava até ele, era para causar dor, era para maltratar. Eu não estou chamando você de um cachorrinho, mas a verdade era que todos nós éramos cachorrinhos. Todos nós éramos cachorrinhos, como aquela mulher que se humilhou perante o Senhor e recebeu não migalhas, como ela estava querendo do Senhor, mas ela recebeu o verdadeiro pão do céu. Aquela mulher que era uma cachorrinha, ela foi transformada em um filho legítimo. E o lugar que lhe foi dado não foi debaixo da mesa, tomando algumas migalhas, mas foi sentado à mesa como um filho legítimo, comendo junto com os filhos do rei. É assim que eu fui recebido. É assim que meu Pai Celestial me recebeu. Segundo Samuel 9, 8, e Davi disse a ele: não temas, Mefibosete, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: ó, que é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu sou. Eu sou o cão morto, que ouviu do Rei dos Reis: tu comerás pão à minha mesa continuamente. Continuamente. Sabe, esse mesmo foi aquele que chamou: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O mesmo que aceitou você, essa alma cansada, sobrecarregada, também cuidou dela. Ele cuidou dela. E sabe o que nós devemos fazer com as almas cansadas e sobrecarregadas? O mesmo que Ele nos fez. Ele é o padrão, Ele é o exemplo. Acolher e cuidar. Nosso dever é acolher e cuidar. Uns dos outros. Uns dos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Pelo que consolai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Mais um duplo, uns aos outros. Há muitos uns aos outros. E há vários textos onde nós temos 2 vezes o Senhor nos falando uns aos outros, uns aos outros. Se você não consegue perceber uma ênfase nisso e a importância que o Senhor dá para essa questão, então, eu não sei como você está lendo a sua Bíblia. Consolai-vos uns aos outros. Seja o ombro amigo, seja o braço estendido, seja os ouvidos atentos, seja a palavra encorajadora. Edificai-vos uns aos outros é o quê? É contribuir
para o crescimento do irmão. É servir o irmão. É servirmos uns aos outros. Gálatas 5,13. Servir-vos uns aos outros pelo amor. Não por vanglória. Não por inveja, contenda, mas por amor. Como eu posso servir o meu irmão? Colossenses 3,16 dirá assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor, ensinando e admoestando. Ensinar. Como ensinar? Às vezes, você é uma pessoa apta a ensinar. Tem um bom conhecimento e pode muito bem passar adiante aquele conhecimento. Mas, para ensinar, não basta o conhecimento. Porque é importante que, ao ensinar, você ensine da maneira correta. Qual é a maneira correta? Olha, 2 Timóteo 4,2. O pastor ele deve ser apto para ensinar. O pai deve ser apto para ensinar. A mãe deve ser apta para ensinar. O crente mais velho, o irmão mais velho, deve ser apto para ensinar. Mas como devemos ensinar? Que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes. Tudo isso faz parte do ensino. O que faz parte do ensino? A reprovação. Gostamos? Não. Mas é importante? Muito. Muito. Graças a Deus, quando o irmão mais velho, ou quando o pai, ou quando a mãe, ou quando alguém nos chama a atenção por algo que estamos fazendo errado. Graças a Deus, isso é uma demonstração de amor e de que aquela pessoa se importa contigo. Porque do contrário, como o pastor Charles estava pregando no retiro, se o pai e a mãe deixam a criança à vontade, esse à vontade é perigoso. É perigoso. Graças a Deus pelas repreensões. Reprove, repreendas, exortes. Mas como? Como? Com toda longanimidade. Que é isso? Paciência. Não apenas ensinar. Não apenas reprovar. Não apenas dizer, não faça isso. Mas ensinar com paciência. A mesma paciência com a qual o Senhor tem tido para conosco. Isso é muito difícil. Eu diria impossível. Impossível. De demonstrarmos a mesma paciência. Mas olha, é assim que somos instruídos. Com toda longanimidade e doutrina. É necessário paciência. A palavra de Deus nos dirá: o Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. E sabe o que é impressionante? O Senhor é longânimo para com fiéis e infiéis. Para com aqueles que temem da sua palavra e para aqueles que blasfemam da sua palavra. Ele é paciente. Isso é incrível. Isso é incrível. Admoestar. O que é admoestar? É advertir, aconselhar, repreender com amor e firmeza. Não é porque, nós devemos receber, nós devemos cuidar, que nós devemos fechar os olhos e tudo é permitido. Não é por aí. Isso não é amor. Isso não é um amor bíblico. Mas na demonstração do amor bíblico devemos ter paciência, mansidão, falar e agir com amor, não na carne, porque às vezes a nossa repreensão é na carne.
Romanos 15, verso 14. Romanos 15, 14. E eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós e de que também vós estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes também de admoestar-vos uns aos outros. Será que você atingiu essa maturidade para admoestar, repreender o seu irmão com amor e não na carne? Eu quero, antes de ir para o próximo ponto, destacar mais uns aos outros em relação do cuidado. E eu vou ler para os irmãos, devido, tem bastante coisa para tratarmos ainda, mas eu não quero me alongar muito. Mas em Hebreus 10, 25, dirá assim: não abandonando a nossa assembleia, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros. E tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Exortando. É de fazer o quê? Encorajar. Irmãos, não precisa de muito para você encorajar o seu irmão. Eu estava no banheiro, e do banheiro eu ouvi uma irmã falar para outra: irmã, eu não te vi na sexta-feira. O que aconteceu? Isso é um encorajamento. Não precisa de muito para encorajarmos uns aos outros. Não precisa, de muito para você chegar no irmão e falar: irmão, eu não te vi, eu senti sua falta. Vamos lá, irmão, vamos. Isso é encorajar. E é o que nós devemos fazer, uns aos outros. Uns aos outros. Por último, a concordância mútua, Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. Tende o mesmo pensamento, uns para com os outros. Não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Esse é um tanto difícil. Tende o mesmo pensamento, uns para com os outros. Mesmo pensamento. A igreja, corpo de Cristo, é um único corpo, como temos estudado, mas feita de muitos membros. Como são esses membros? São iguaizinhos? Todos eles são iguaizinhos? Não, nem os seus dedos, nem os dedos da sua mão são iguais, quanto mais os membros, quanto mais os demais membros. Quanto mais os membros do corpo de Cristo, todos eles são diferentes. Todos eles têm uma particularidade, têm sua importância, têm sua honra, dada por quem? O cabeça do corpo. O cabeça do corpo. Tem um texto incrível em Jó 37:7 que fala assim: ele sela as mãos de todo homem, para que todos os homens possam conhecer a sua obra. Sabe que selo é esse? Uma impressão digital única no universo. Ninguém mais tem a mesma impressão digital que você. Um selo que Deus colocou nas mãos dos homens para que os homens saibam toda a sua obra. Irmãos, esse Deus que criou essas diferenças e diversidades. Olha 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Irmãos, a unidade é possível, apesar das diferenças. Apesar das diferenças. No verso 18, nós podemos ler, nos versos anteriores, a partir do verso 15, onde o Senhor vai falar assim: e se o pé disser,
Porque eu não sou mão, não sou do corpo, não é, portanto, do corpo. E aí o Senhor vai começar a falar e destacar cada membro do corpo, a sua importância, a sua função, a sua utilidade. E aí no verso 18, mas agora Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. Como lhe agradou. Deus recebe cada membro no corpo. Deus cuida de cada membro no corpo. Olha aí no verso, desce um pouquinho, verso 24, porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus, que de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Deus, ele recebe cada membro, ele cuida de cada membro, e ele nos chama à unidade. Ele nos chama ao mesmo pensamento. Ele nos chama ao mesmo sentimento. Você poderia ter algum membro do seu corpo que te aborrece. Algum membro que não te agrada. Uns anos atrás, jogando bola, eu tomei uma cotovelada no nariz e na hora eu vi que deslocou o nariz. E pensei, não deve ter sido nada. Eu continuei jogando, não estava doendo muito. E aí depois eu vi que estava estranho. E aí passou o tempo, eu vi que ficou um negocinho aqui, olhei, parece que está meio torto, e ficou um negocinho meio pontudo aqui, um ossinho. Aí eu fui pesquisar, calo ósseo. E realmente entortou um pouquinho. E às vezes você vai olhar lá no espelho e aquilo vai te incomodar. E às vezes você vai ter duas opções aí. Uma plástica ou simplesmente você aceita. Ou outra palavra muito boa, bíblica, suporta. Suporta. Diante disso, algumas pessoas procuram uma solução mais drástica, plástica. Ou você simplesmente pode suportar. Mas no corpo de Cristo, aos seus olhos, podem ter alguns membros que você pensa, esse aí, parece meio feinho, parece que está... Esse membro aí, e às vezes você tem o desejo de você mudar. Você se tornar o cirurgião plástico que vai mudar o membro do corpo de Cristo. Irmãos, o corpo é de Cristo, não é seu. Não é seu. Se fosse seu, tudo bem, você teria. Eu não penso dessa forma, porque meu corpo foi comprado por bom preço. Ele pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que eu faço que diz respeito a esse corpo, não compete a mim. Porque não é meu. Foi comprado por bom preço. Mas olha, aos seus olhos o membro pode ser feinho, mas aos olhos de Cristo não. Ele lavou, ele santificou. Aos olhos dele é lindo. Ele honra, ele recebeu, ele cuida. E ele nos chama à unidade. Ele nos chama à unidade. Sabe o que nós precisamos praticar? Olha Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. É onde eu falei da palavra bíblica. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Mas esse membro parece que ele está meio tortinho, suportando-vos uns aos outros. Mas esse membro aqui, ele me machucou, perdoando-vos uns aos outros. E olha só o padrão de novo. Assim como nós começamos, e assim como nós vamos vendo no desenrolar aí desses uns aos outros, quem é o padrão? Assim como Cristo vos perdoou. Assim fazeis vós também.
O quanto Deus não tem nos suportado? Já parou para pensar nisso? O quanto Ele não tem te suportado? Porque na nossa ótica, nós somos os tais. Na nossa ótica, somos obedientes e bons filhos e o bom servo. Mas será que é sempre assim mesmo? Ou essa nossa ótica está um tanto distorcida? E esse Deus gracioso tem nos suportado no seu amor e na sua graça. Mesmo amor e graça que nós não demonstramos ao não suportar um irmão que pensa diferente, ou que crê em algo, isso ou aquilo diferente. Perdoando. Sabe o que possibilitou o perdão de Deus? Sabe por que você foi perdoado? Custou a nosso Senhor Jesus Cristo todo o sofrimento, todo o escárnio. Custou alto o seu perdão. É por isso que as pessoas resistem ao perdão. É por isso que as pessoas elas não querem liberar o perdão ou se dispor a pedir o perdão porque envolve dor. Uma dor que o Senhor levou sobre si para nos conceder o perdão, para nos dar o perdão. Irmãos, talvez você tenha lidado aí com algum rancor, com alguma amargura. E é interessante como a Bíblia trata a amargura. Ela trata como uma raiz. E uma raiz que a princípio era só uma sementinha. E uma sementinha que vai se enraizando e brota e cresce, e cresce, e cresce. E como o texto vai dizer, contamina outros. Para concluirmos, sabe o que nós devemos uns aos outros? Aceitação. Eu estou falando de membros do corpo de Cristo. Aceitação. Sabe o que nós devemos uns aos outros? Cuidado. Sabe o que devemos uns aos outros? Unidade. Olha Filipenses capítulo 2. Quem é nosso exemplo? Filipenses 2. Verso 1. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo de uma mente, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Olha só, qual é o padrão? Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E sabe o que a palavra de Deus nos afirma? Nós temos a mente de Cristo. A unidade é possível, apesar da diversidade. 3 perguntas que eu gostaria de deixar para você. Meditar nelas. Nisso você já pode, convido você já a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. No acolhimento, será que você tem evitado alguém